O Comunidade do Conhecimento recebe o professor Rafael Vinícius de Oliveira. Ele foi responsável técnico da medicina preventiva da Unimed Maringá. E hoje é gestor da Academia Espaço-Tempo, que utiliza a metodologia multifuncional, trazendo inúmeros benefícios aos praticantes. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tarde, Já obrigado. teve a oportunidade de ter uma participação em programa de televisão falando de saúde, então? Já tive, já. Algum tempo atrás, quando eu era responsável técnico da medicina preventiva, a gente falava algum tema aí já relacionado à área da saúde. Tá certo. Nós estamos falando hoje de uma medicina multifuncional. Existe, é só abrir hoje no seu celular, toda hora está chegando situações milagrosas. E a Elaine, minha esposa, tem a oportunidade de estar participando lá das atividades com vocês e ela sempre tem elogiado a postura sua e dos seus sócios ou diretores. Sempre diz que não há milagre de você rezar e a coisa acontecer. De repente você precisa realmente fazer a prática. Nos explica um pouco mais sobre essa funcionalidade, né? Dessa multidisciplinaridade também. Bom, essa atividade multifuncional que nós implementamos no Espaço-Tempo, ela veio através de alguns cursos que a gente já fez, que eu tive a oportunidade de fazer pela medicina preventiva, né? Então, o multifuncional que nós chamamos é além da parte do exercício físico, né? Então, é a adaptação do cliente dentro do espaço. Quando nós chegamos com o cliente para treinar, a gente não olha só o corpo dele, que eu quero gastar a caloria dele, tirar a glicose do corpo dele, baixar a pressão. É fazer com que ele tenha intimidade, relacionamento junto com a nossa equipe, onde nós entendemos as grandes dificuldades da vida da gente, porque nós estamos expostos a tudo, né? Então as pessoas chegam ali dentro com alguma carga emocional. Então a parte multifuncional é a gente entender que aquele cliente chega naquele dia de treinamento que às vezes não é o dia para ele fazer só o exercício. Nós vamos identificar, nós temos algumas técnicas que nós utilizamos dentro da nossa equipe, junto com os nossos colaboradores, que nós conseguimos identificar aquele cliente que chega com a cabeça um pouquinho mais baixa ou aquele que já está mais sorridente. Então, para a gente saber a abordagem, porque às vezes é aquele dia que não é dar aquele treino forte que ele precisa, mas sim é fazer com que ele se sinta bem dentro do nosso próprio espaço. Nós temos tido algumas oportunidades de conversar com pessoas que dizem assim, eu faço... nada contra, só estou dando alguns exemplos. Eu faço Pilates. O Pilates ele é maravilhoso. Outros você fala, faz o Pilates. Não, o Pilates não serviu para mim. O que serviu? As academias ao ar livre, o andar, o caminhar. E o que a gente percebe, professor, é que o biotipo de cada um diz muito do que você tem que apresentar para que ele se sinta satisfeito ou em satisfação com aquilo. De que forma isso acontece numa entrevista, no dia a dia, na forma como a pessoa, como você mesmo disse, ela chega, ou nesse projeto todo que vocês fazem, né? nesse apanhado de situações, há uma observação particular. Uma boa pergunta. Ou individual, né? Particular. Sim. É importante a gente entender que o Pilates, o CrossFit, o treinamento funcional, a musculação, tudo é um método de um treinamento. Não é nada, é um treinamento, tem um método que é desenvolvido para aquilo. Dentro do nosso espaço, os nossos clientes, quando vai nos procurar, eles chegam com um objetivo. Eu quero emagrecer, eu estou aqui porque eu estou dislipidêmico, eu estou aqui porque eu preciso de algo. A Elaine estava com bastante dor na coluna, ela tem alguma patologia, nós estamos ali cuidando dela. Então o cliente chega com uma necessidade, ele vai querer alguma coisa. Dentro da nossa avaliação, nós realizamos algumas avaliações, uma anamnese completa, a gente pergunta, identifica principalmente aquilo que ele gosta de fazer também e as necessidades em cima de uma avaliação que nós realizamos. Então tem alguns testes que nós identificamos ali para desenvolver os exercícios prescritos para ele para que seja de uma forma mais eficaz.
Então a gente tenta juntar as duas coisas. Não adianta, por exemplo, hoje a gente vê muito médico indicando Pilates, né? Então, sim, com certeza, o Pilates é uma ótima atividade por conta de baixo impacto, mas a grande pergunta é, será que essa pessoa quer fazer o Pilates? A pessoa quer fazer o treinamento funcional? Então a gente precisa tentar fazer esses ajustes ali dentro, quando a gente já faz a avaliação física, para a gente tentar colocar alguma atividade, porque essa atividade seja para a vida inteira para a pessoa. Não simplesmente ela passar um determinado tempo ali, melhorei minha coluna, agora não. Nós nascemos para nos movimentar, então a gente precisa fazer exercício praticamente todos os dias. Nosso corpo precisa, tem necessidade de fazer o exercício. Então, nós treinamos bastante a nossa equipe, eu que faço a avaliação, a anamnese, eu que deixo as coisas tudo prescritas. Nós trabalhamos com um projetinho que a gente deixa o plano de aula. Então, as aulas são individualizadas, então a gente se preocupa muito com relação a esse gostar. Então, às vezes, porque ele gosta de fazer um exercício, eu vou soltar ele também, ser irresponsável, eu preciso dar o que ele precisa também. Só que esses ajustes que é a grande questão, da gente tentar ajustar o que ele gosta e o que ele precisa. Então, a diferença que a gente consegue hoje fazer dentro do espaço-tempo lá, que graças a Deus hoje praticamente nós estamos com turmas todas lotadas aí praticamente, é essa questão dos alunos chegarem lá e entenderem o processo, né? Então, nós trabalhamos com a parte além do exercício físico, essa parte motivacional, nós somos uma espécie de coach ali dentro, falamos algumas frases ali para eles conseguirem virem treinar, terem motivação. Então, acho que a grande questão desses ajustes é mostrar que, além daquilo que ele está fazendo, mostrar para eles todos os dias, quando eles vão treinar, quais são as micro-recompensas que eles estão tendo. Porque você treinar lá, chegar, pô, acabou o treino, mas o que eu ganhei? Eu consegui melhorar? Então, a gente consegue avaliar através de alguns testes, que você chega, bobo, um teste ali, vou dar um teste de força. Vem cá, faz uma cadeira, um exercício agachado na parede. Hoje você conseguiu fazer com 30 segundos. Queimou a perna? Queimou. Quanto que conseguiu a próxima semana? Conseguiu 40 segundos. Opa, aumentou a força. Então, você precisa mostrar essas micro-recompensas para a pessoa se motivar aos treinamentos. Eu tenho algo, né, que dentro do nosso dia a dia, nós que trabalhamos com o condicionamento da Miss, aquela que vai ao Miss Brasil e vai para fora do país, e nós chamamos de condicionamento. Acabou aquele condicionamento, ou seja, aquele treinamento, parece que volta tudo ao que era. O que é mito e o que é verdade dentro desse projeto, desse programa que vocês estão colocando à disposição da população? A gente toma muito cuidado com relação aos resultados. A atividade mais difícil que nós temos hoje aí, por exemplo, é trabalhar com peso, né? As pessoas olham muito para a balança. Hoje a balança, a gente sabe, para um processo de emagrecimento, a balança ela não é o principal. Porque quando você faz o treinamento, você ganha, por exemplo, força, vai dar peso. O músculo pesa mais que gordura. Então, o que a gente faz hoje, por exemplo, hoje tem vários tipos de avaliação física, né? De avaliação de circunferência e por aí vai. Mas a mais correta que você tem hoje, você pega, coloca aqui um centímetro abaixo da cicatriz umbilical, você mede ali. Se você começou a diminuir ali, você está perdendo gordura, porque é uma região que não é hipertrófica. Ali você não vai ganhar músculo ali. Se você diminuir, você já perdeu a circunferência, você diminuiu a sua gordura. O que a gente tem que entender com relação a esses mitos, a gente olha muitos corpos perfeitos, aí a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: você está disposto a pagar aquele preço para estar com aquele corpo daquele jeito? Porque quando a gente vai falar num corpo perfeito, a gente tem que analisar muito, uma série de coisas. É o treinamento, é a alimentação e principalmente o sono. Então essas pessoas são muito bem suplementadas, são muito bem treinadas, não é 2 vezes por semana. A gente tem que entender o que é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É saúde. Quando eu quero trabalhar com rendimento, é igual essas pessoas que a gente olha aqueles corpos perfeitos, uma Miss, um exemplo, ou uma pessoa que é muito hipertrófica, ela passa por dificuldades extremas, como se fosse um atleta. Você viu algum time de futebol, de basquete, profissional treina 2, 3 vezes por semana? Não, eles treinam todos os dias. Eles têm horário para dormir, eles têm horário para se alimentar, tem a suplementação. Então, é uma série de coisas assim que envolve para ter aquele corpo, para ter aqueles resultados. Então, a gente precisa entender o que é atividade física, exercício físico para a saúde, relacionado à saúde. Para mim, por exemplo, melhorar a minha hipertensão,
melhorar a minha glicose, ou aquilo que eu quero, aquele corpo perfeito, para mim entrar, colocar aquela roupa assim, né? Então a gente tem que... existe muito mito disso aí. A gente achar que eu vou lá na academia 2, 3 vezes por semana, vai dar aquele resultado. Não. O treino acabou, a gente não emagrece no treino, não vai ficar forte no treino, é pós-treino. Então existe uma série de fatores que a gente precisa entender para a gente conseguir ter aqueles resultados. Tá certo. Nós vamos ter um breve intervalo e eu quero conversar com você sobre algo que, para mim, é de suma importância em resultado, que são os medicamentos. Daí hoje temos aqui o professor Rafael Vinícius de Oliveira. Ele é gestor do Espaço Tempo, né, o Tempo Espaço, a academia chama Tempo Espaço, de condicionamento físico e reabilitação. Antes do nosso intervalo, eu falei de algo bastante que traz para nós alguma controvérsia. A medicação. Em que ponto ela auxilia e quando ela é prejudicial? Eu tomei a liberdade de falar sobre MIS, porque, lógico, o senhor conhece a nossa atividade da Elaine, da minha esposa, das minhas filhas, e nós temos muitas misses fazendo uso de medicamentos, de suplementos, e é aquilo que eu falei, um mês e meio depois do concurso, se não se cuidar, volta tudo ao que era. Medicamento, numa atividade como essa que o senhor coloca nesse programa, né, ele é eficaz ou não tem medicamento? Depende. Depende. É assim, vamos colocar lá uma mulher a partir dos 40 anos, né? Daqui a pouco começa a entrar a menopausa. O que a gente pede para a gente avaliar a parte de suplementação medicamentosa, a gente tem que você tem que ir no nutrólogo, no próprio ginecologista da mulher, um exemplo, ela precisa fazer uma bateria de exames para a gente avaliar vitamina, testo e por aí vai. Tudo aquilo que está em desequilíbrio, a gente precisa se equilibrar para a gente ter uma fase hormonal adequada. Quando a gente coloca já, igual a gente falou agora há pouco, sobre a questão de MIS, elas precisam estar dentro de uma silhueta, podemos dizer assim, não é verdade? Uhum. Então ela precisa estar dentro daquele padrão. Aquele padrão, para ela conseguir atingir, é sofrido. Então, o que precisa entender? Por trás daquilo ali, da parte de exercício físico, quanto que está tendo o exercício físico dela? Qual é o programa de exercício que ela está tendo? Qual é o programa de alimentação que ela está tendo? Porque a gente precisa entender que suplemento é suprir aquilo que o corpo não consegue reagir. Vou dar um exemplo. Se eu fiz um treino hoje, acabei de treinar, o corpo começa a reagir pós-treino, não é durante o treino. Acabou o treino, que acontece uma série de relação hormonal, que o corpo vai começar a reagir. Então, no outro dia, a pergunta é, você vai treinar de novo? Seu corpo está apto para receber aqueles estímulos de novo? Essa é a pergunta. Quando a gente fala nessa parte, principalmente de suplementação, existem alguns cuidados que a gente tem que tomar muito. Não só com a parte de MIS, por exemplo. Lá onde eu faço meu trabalho, as primeiras perguntas que me falam é o seguinte, eu quero emagrecer. Então tá, você quer emagrecer? 2 vezes por semana é o mínimo do mínimo necessário. Então você precisa aumentar o seu nível de atividade física. Mas eu posso pagar 2 vezes por semana. Mas nós moramos aqui em Maringá, tem parques, tem bosques aqui, tem academia ao ar livre, você pode fazer uma caminhada, você pode se movimentar muito. Tem bastante coisa que você pode fazer. Então a gente coloca já, a primeira coisa já para a pessoa, a parte do exercício. Ah, professor, mas eu preciso me suplementar melhor para mim ter mais ânimo para mim treinar. O que você receita para mim? Eu gosto de exemplos práticos, aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu tomo própolis de manhã, 30 gotinhas com limão e água. Tomo 500 ml de água de manhã, tomo creatina todo dia e magnésio, que é o necessário para a gente conseguir. Por quê? Um dos principais disso é a creatina. A creatina não vai fazer mal para ninguém. Idoso é importantíssimo estar tomando também. Saíram estudos novos aí mostrando que ele aumenta muito a força, a resistência e a ativação de neurotransmissores. Ou seja, creatina, você tomar o seu magnésio, isso
já está de bom tamanho para você começar. Aí você vai falar assim, Rafael, agora que eu já estou assim, já estou treinando melhor, estou assim, assim, assado, o que eu preciso fazer agora? Aí a gente precisa entender o nível de treinamento que você está, eu vou olhar todo o planejamento de treinamento para a gente ver se a gente precisa colocar mais um whey, mais alguma suplementação em cima disso aí. Mas parte de medicação, a parte medicamentosa, a gente toma muito cuidado. E a gente sabe que a indústria hoje, né, de anabolizante, ela está aí nas academias, não só na academia, está batendo na porta de cada um, que a gente busca aquele corpo perfeito, né? Só que a gente quer, é o que eu falo, para você ter aquele corpo perfeito ali, você tem que analisar o que você tem que fazer. Por exemplo, você olha, às vezes uma mulher gosta de, nossa, eu preciso fazer aquele glúteo daquele tamanho. Eu falei, gente, aquele glúteo tamanho ou é gel, tá? Ou é gordura. Não existe um glúteo daquele tamanho, porque o músculo do glúteo, ele é um músculo pequeno, ele não é grande. Músculo. Ele é músculo pequeno. Então, aquele que você vê grande lá, tem alguma coisa no meio ali, não se iluda com aquilo lá. Né? Eu até tenho que falar, né, sobre Miss, mas nós temos também meninas que foram nossas misses e hoje estão competindo em tipo de físico mesmo, sabe? Eu tenho a Isadora de Apucarana, está sendo assim uma expoente, né, do corpo perfeito, não altura, não medidas, mas sem nenhum tipo de gordura no corpo e assim vai. Então cada um procura aquilo que lhe traz satisfação. Eu sempre digo sobre isso, né? Se eu estou me sentindo bem, se isso me trouxe felicidade, satisfação, isso já é um caminho, ou o primeiro passo para um caminho rumo à minha satisfação pessoal. Mas tem perguntas aqui já relacionadas a adolescentes. O senhor falou sobre a mulher acima dos 40, o idoso que precisa tomar um complemento aí, mas e o adolescente? O adolescente também está na vibe de se mostrar aí no TikTok e tudo mais, sempre o corpinho sarado. E recentemente eu vi uma criança, eu acho que não tinha 10, 11 anos, já com o corpo todo detalhado, né? Até onde é importante ir em busca dessa saúde corporal e não a saúde orgânica, né, do organismo, professor? Hoje nós temos adolescentes aí de 14 anos, eu tenho 15, 16 anos aí também. Essa indústria tecnológica aí, eles olham no Instagram e o TikTok, você acabou de falar, eles veem aquele corpo, e eles chegam também querendo fazer a mesma coisa. Então, o nosso trabalho é muito envolvido para a área da saúde. Então, a gente primeiro, quando vai entrar abaixo de 18 anos, né, menor de idade, a gente conversa com os pais também, né, a respeito de como é a metodologia, que aquilo nós já colocamos, já mostramos para eles já o que pode ocorrer lá na frente, que aquele corpo já, que você vê aquele corpinho já mais forte, existe muita parte de biotipo. Às vezes você vê aquele menino mais magro, você olha assim, não faz isso não, ele vê hoje tem todo o abdômen cortadinho, mas já é um biotipo, ele já tem um metabolismo mais acelerado, então ele já tem aquele biotipo diferente. E de repente aquele outro que é um pouquinho mais gordinho, ele já vai olhar e falar assim, opa, mas e agora? Eu quero chegar lá. Tá, mas eu quero chegar lá rápido. Eles não vão ter essa paciência e esse entendimento, né? Então a gente trabalha, isso é um trabalho multidisciplinar, né? Então geralmente a gente tem alguns obesos, né? Alguns adolescentes obesos que fazem atividade com a gente. Então é um trabalho multidisciplinar que envolve psicólogo, né? Médico, o nosso trabalho, alguns até psiquiátrico também. E aí alguns têm que fazer uso de medicação devido a alguns tipos de ansiedade. Mas não receitado pela academia, é algo que a pessoa vem, a academia passa a ser um complemento daquele tratamento, né? Se a gente Eu vou dar um exemplo assim, nós temos um aluno que a gente conversa com o psiquiatra e a psicóloga dele, né? Então eu passo todas as atividades, como a gente olha a atividade, o que eu preciso fazer aquela atividade. Eu não vou fazer aquela atividade para deixar ele forte. Eu vou fazer aquele exercício físico para melhorar a ansiedade dele, para tirar liberar endorfina, serotonina, fazer com que aquele adolescente comece a diminuir a compulsão para chegar em casa e não ter vontade de ficar comendo. A gente trabalha isso justamente na cabeça dele, mostrando, falando assim, tem que tomar bastante água. A gente tenta já colocar algumas monitorias nossas, dentro do trabalho nosso, nada a ver com parte medicamentosa.
quem faz isso lá é o médico vai fazer esse controle, a psicóloga vai fazer a parte da terapia e nós entramos com essa parte de exercício. Volto a repetir, para adolescente não existe esse treino agora responsável para isso, porque nós tomamos muito cuidado com somente parte óssea, que está em fase maturacional ainda, parte de articulação, não pode trabalhar com muita carga excessiva. Então, é um treino mais para a pessoa começar a fazer o entendimento, porque como o nosso foco é saúde, nós tentamos fazer com que eles não fiquem ali um período de tempo para querer ficar mais forte e parar, não, eles têm que fazer isso para o resto da vida deles, e mostrando que aos poucos ele vai conseguindo ter resultados. Foi aquilo que eu falei, são micro recompensas, mostrando, olha, você melhorou isso aqui, tentando tirar esses mitos da cabeça de, não, eu vou ficar forte, porque você olha a televisão lá, é muita coisa, é muita mentira, posso falar assim, é verdade para vocês. E tem tudo, tem todos os envolvimentos, o envolvimento hormonal, né? Que a mulher, depois dos 40, ela tem que ir em busca desse equilíbrio hormonal. O idoso tem que ter, não é só na parte, nem estou falando na parte sexual, das funções sexuais, mas o hormônio ele é grande e o adolescente também não foge a isso, né, professor? Tem que haver um acompanhamento sempre. O acompanhamento e o equilíbrio, aqui a gente fala do equilíbrio, né? Porque o adolescente nessa época, a testosterona dele está lá alta, ele quer acelerar, ele quer ficar com o corpo bonito, porque ele quer mostrar para a namorada que ele está mais forte, ele quer mostrar o ombro, o tríceps, né? Então a gente toma muito cuidado justamente com isso para que ele não fique preso a isso, porque se a pessoa ficar presa e não começa a ter esses resultados que você quer, porque igual eu acabei de falar, existe muita parte de biotipo, às vezes aquele aluno que vai mostrar aquele deltoide ali, no músculo do ombro aqui, esse aqui de repente mostra com 1 mês de treino, 2 meses, o outro vai demorar com 6, 7 meses, mas esse é o biotipo da pessoa, a gente não consegue mudar. Eu não posso também ser irresponsável para colocar um excesso de carga nele, porque daqui a pouco ele começa a se machucar, ele começa a ter um monte de lesão que lá na frente ele vai pagar por isso. Você está entendendo? Então a gente toma muito cuidado com essa parte. Volto a repetir, o nosso trabalho hoje no Espaço e Tempo, nós trabalhamos muito com a saúde. A gente tenta mostrar que o que é principal é a saúde. Você tendo saúde, os resultados eles vão vindo aos... Mente sã, o corpo são. E tem que ser. Professor, esses métodos, né, que são empregados lá na sua empresa, ele vem de algo que já é uma cópia ou o dia a dia ele fez formatar esse projeto, esse programa? Na vida nada se cria, tudo copia, né? Também. Nós temos uma metodologia de treinamento, né? Quando eu terminei minha pós em fisiologia, aí eu comecei a fazer muito parte de treinamento funcional. Eu gostei muito dessa parte de treinamento funcional, porque ela abrange todas as metodologias de treinamento. Eu consigo dar hoje, se o médico falar assim, olha, eu preciso fazer Pilates, dentro da parte do treinamento funcional, com todo respeito ao Pilates, nós conseguimos colocar, por exemplo, lá, o Pilates ele envolve trabalho de mobilidade, flexibilidade, estabilidade. O nosso método tem esses exercícios, porque eu acabei de falar, é uma metodologia, eu vou colocar dentro desse programa aquilo que eu preciso mais. Vamos colocar a Elaine lá como exemplo? A Elaine, a gente precisou trabalhar muito trabalho de mobilidade quadril e estabilidade da região lombar dela. Então, o que acontece? Se o quadril dela não estiver móvel, ela vai fazer com que o quadril nasceu, ele tem que ser móvel. E a lombar tem que ser estável. Então, por exemplo, se o quadril dela ainda está hipomóvel, nós chamamos, ela vai fazer com que a lombar faça isso. Então, isso pode estar prejudicando a lombar dela que está sentindo dor. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar estabilidade com mobilidade, cuidar muito daquela região. Só que o que eu falei no começo para você, eu não posso esquecer de qual é o motivo que ela está chegando dentro da minha academia lá, do Espaço Tempo. Por que ela está lá? Se eu ficar só para fazer esse programa de treinamento, vou melhorar ela. Quando ela falar, me encheu o saco, que saco esse treino aqui, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, a gente coloca isso para ela, o que ela precisa, e coloca coisas que ela gosta, que é ficar ali correndo, fazer exercício de movimento, atividades mais dinâmicas, podemos colocar assim. Então, dentro desses padrões de movimento, que nós chamamos padrões de movimento, aquilo que tem dentro da academia, que eu treino lá hoje, vamos fazer treino de peito, nós chamamos treino de empurrar. Treino de costa é puxar, então é dominância de joelho, dominância de quadril. Então, nós trabalhamos com a parte de dominância. E hoje, se for falar assim, por que hoje eu vou buscar o Espaço-Tempo e não a outra academia ou não outro estúdio? Porque é um estúdio de treinamento, né? Personalizado. É como nós manipulamos os exercícios. Como que a gente pensa nessa manipulação? Trabalho de cadência, trabalho de repetição, que chama volume, intensidade. Então, nós temos vários estímulos que a gente consegue colocar ali
para gerar uma adaptação fisiológica dentro do organismo através desses estímulos. Então, é os estímulos que fazem a diferença dentro daquilo que é importante para você no momento, porque cada indivíduo ali é um indivíduo único para a gente. Então, a atividade ela é completamente individualizada. Tá certo. Que bom. É bom a gente saber um pouco mais, porque a internet está cheia do médico, né, dos doutores Googles, né? E nós conversamos aqui com o professor Rafael Vinícius de Oliveira. Ele é gestor do Espaço Tempo, né, que é um espaço de condicionamento físico e reabilitação. Muito obrigado pela sua presença. Retorne quando for possível, porque é importante para nós estarmos levando, mesmo que dessa forma, um pouco de conhecimento e saúde aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Espero outra oportunidade para a gente estar podendo falar de outras coisas também, algumas doenças crônicas, como é que a gente manipulamos exercício para esse tipo de população. E é importante, e parabéns pelo trabalho de vocês, também estar divulgando também, estimulando pessoas a buscar um estilo de vida mais saudável, que é isso que a gente busca no nosso trabalho, é buscar com que o cidadão, né, cidadã, eles buscam uma atividade física para o resto da vida e não só um determinado tempo ali de período. Tá certo. Muito obrigado.